Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Caiu Perdeu, ou Jenga, ou Promo, ou Torre de Equilíbrio, o nome que vocês quiserem dar. Na verdade trata-se do jogo de destreza e equilíbrio mais famoso, mais publicado de todos os tempos, provavelmente. O nome original, a versão original é o Jenga, né? Que foi publicado em 1983 por uma autora chamada Leslie Scott, mas que de lá para cá já recebeu diversas cópias, diversas versões de outros editores com outros nomes. Enfim, é bem comum, né, com esses jogos, ainda mais tratando-se de um jogo que parte de um conceito tão simples, são basicamente 54 bloquinhos de madeira. Então você vai encontrar com diversos nomes de diversas editoras. Essa cópia que eu tenho aqui é da editora Pais e Filhos, com o nome Caiu Perdeu. Mas, como eu disse, você encontra... Eu só me lembrando assim, puxando rápido de memória, eu me lembro de umas 5 versões que eu já vi de editoras diferentes com nomes diferentes. Mas todas elas seguem o mesmo princípio básico da versão original, que é o Jenga. O Jenga atualmente é publicado pela Hasbro. E em que consiste o jogo? Trata-se, como eu disse, de um jogo de destreza e equilíbrio. Como diz a caixa do jogo, ela não estabelece a quantidade de jogadores. Ele diz assim, para um ou mais jogadores. Porque realmente não tem nada no jogo que limite efetivamente a quantidade de jogadores. E dá para ser jogado tranquilamente por um jogador só, sozinho. Você mesmo se desafiando, vendo até onde consegue levar aí a sua capacidade de equilíbrio. Opa, desculpa. Então, como é que se joga? Na preparação, para começar, você vai preparar a torre formando andares, certo? Com blocos. Cada andar formado por 3 blocos. A característica principal dos bloquinhos do Jenga é que a larga do Jenga, ou Caiu Perdeu, enfim, o nome que queiram dar, é que cada bloco vai ter o comprimento igual a 3 vezes a largura. De maneira que um andar formado por 3 blocos colocados assim lado a lado vai ficar igual, né? Vai ficar quadrado. Então você vai empilhar esses blocos, sempre formando andares de 3 em 3, certo? De 3 em 3 bloquinhos. E o sentido do alinhamento desses blocos sempre se alterna. Então vai ficar um assim na vertical e outro na horizontal, né? Quer dizer, na verdade, da esquerda para a direita e outro de frente para trás. Um no eixo X, outro no eixo Y. Sempre se alternando dessa forma. O jogo vem com um total de 54 pecinhas. Então você vai ter exatamente 18 andares. Essa cópia que eu tenho, por sinal, vem até com uma pecinha a mais, para o caso de você perder alguma. Então você vai montar a torre aqui com os seus 18 andares. Então está aqui montada a nossa torre. Como vocês podem ver, ela está um pouco desajeitada. Vocês deixem ela bem alinhada. Essa cópia que eu tenho da Pais e Filhos, a cópia original, né, o Jenga da Hasbro, eu também sei que possui isso. Eu acredito que a maioria das editoras também devem ter um molde aqui, uma espécie de gabarito de papelão que ajuda a alinhar, ajuda a guardar na caixa e ajuda a alinhar também as peças, deixando aqui a torre mais alinhadinha, mais bonitinha, certo? Então, deixando a torre aqui bem alinhada. Como eu falei, o jogo não estabelece quantidade máxima de jogadores, diz que é um ou mais, conforme está na caixa. E, na verdade, a única coisa que limita a quantidade de jogadores é o tamanho da mesa, já que se trata de um jogo de destreza e equilíbrio. Você precisa que todos os jogadores estejam confortavelmente posicionados ao redor da mesa, de maneira que todo mundo alcance as peças. E também assim, quanto mais, eu sei como vocês verão, quanto mais jogadores tiver, mais é desvantajoso para jogadores que jogam por último, né? Quanto mais para o fim da fila, digamos assim, o jogador fica na ordem de jogo, mais desvantajoso ele mais desvantajoso é para ele o jogo. E se torna mais desvantajoso ainda quanto maior é a quantidade de jogadores. Então a tolerância dos jogadores que vão ficar no fim da fila, digamos assim, com essa desvantagem, e o tamanho da mesa são as únicas coisas que limitam a quantidade de jogadores. Então você escolhe o jogador inicial, pelo método que você quiser. Cada jogador, na sua vez, vai fazer o seguinte, muito simples. Escolher qualquer bloco de qualquer andar que esteja abaixo do último andar completo. Se o último andar, em absoluto, né, o último andar da torre já estiver completo, como é o caso no começo da jogada, você pode escolher qualquer bloco do
penúltimo andar para baixo. Se num determinado momento, o que vai acontecer com frequência, o último andar estiver incompleto, ou seja, o último andar estiver aqui, ó, sob construção, qualquer andar com menos do que 3 blocos está incompleto. Então, se o último andar estiver incompleto, você vai pegar qualquer bloco do antepenúltimo andar para baixo. Ou seja, é de qualquer andar abaixo do último que já esteja completo naquele momento. O jogador vai, então, pegar um bloco qualquer e a principal regra do jogo: você só pode tocar em cada bloco com uma mão de cada vez. Aqui há poucos segundos atrás, só para dar um exemplo, eu peguei com as duas, mas isso não é permitido. É a principal regra, o principal desafio do jogo é que você deve tocar nas peças usando apenas uma mão de cada vez. Você até pode trocar de mão, mas nunca com as duas mãos de uma vez só. Então você começa a pegar aqui com a mão direita e viu que ficou meio sem jeito, meio sem posição e quer pegar com a mão esquerda? Pode, mas nunca com as duas ao mesmo tempo. Você tem que soltar a peça de uma mão para poder pegar com a outra. Então você vai remover essa peça de onde quer que você atirou e vai colocar no topo da torre, dando início a um novo andar. Lembrando sempre de respeitar o alinhamento das peças, né? Que o alinhamento dos blocos em cada andar vai sempre se alternando. Um andar da esquerda para a direita e o outro andar, no sentido aqui vertical, né? De frente para trás. Então o jogador que faz isso, passa a vez para o seu vizinho da esquerda. É permitido, se você começa a remover uma peça e sente ali que não vai ser muito fácil, que provavelmente tirar aquela peça vai causar um estrago na torre, é permitido você desistir de tentar tirar ela e tentar tirar outra. Mas para fazer isso, você deve primeiro colocar a peça da qual você desistiu de volta no lugar, para apenas depois tentar tirar outra. Posiciona lá no topo da torre, seguindo sempre o alinhamento, e passa a vez para o seu vizinho da esquerda. Então, basicamente é isso. Sempre respeitar a alternância do alinhamento entre os andares, sempre pegar um bloco que esteja abaixo do último andar completo, ou seja, se o último andar de todos estiver completo, você pode pegar do penúltimo para baixo. Se o último andar de todos estiver incompleto, você pode pegar do antepenúltimo para baixo. E tocando nas peças sempre com uma mão só. Caso você comece a mexer uma peça e queira desistir e passar para outra, você tem que primeiro devolver a peça da qual você desistiu para a posição original. E assim os jogadores vão se alternando, seguindo sempre em sentido horário. Isso vai até quando? Isso vai até que um jogador derrube a torre, certo? O desafio vai ficando progressivamente mais difícil. Quanto mais peças são retiradas, mais a torre fica instável e mais difícil fica para o próximo jogador, né? A próxima jogada é sempre a mais difícil. Então, quando a torre cair, vence o último jogador que conseguiu fazer uma jogada bem sucedida, o último jogador que conseguiu completar a sua jogada sem derrubar a torre antes que ela tivesse caído. Porque, como eu disse, a ideia é que as jogadas vão ficando cada vez mais difíceis. Logo, o último jogador que conseguiu fazer uma jogada bem sucedida, entende-se que é o que fez a jogada mais difícil. Portanto, ele é o grande vencedor. Dá para jogar sozinho, apenas para bater o próprio recorde e ver até onde você consegue chegar. Dá para jogar em grupos também. É um jogo, como eu disse, uma ideia bastante simples, 54 bloquinhos de madeira e um dos jogos de maior sucesso de todos os tempos. Inclusive o jogo que faz mais sucesso lá na XP Tabuleiria, né, nos nossos amigos aqui de Currais Novos. Um abraço aí para eles. É sucesso total lá na XP, ou Jenga. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Caiu, Perdeu, ou Jenga, ou Prumo, ou Torre de Equilíbrio, ou qualquer que seja o nome que vocês encontrem aí nas diferentes editoras. O nosso Jenga, o jogo de destreza e equilíbrio mais famoso do mundo. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo!